Tesouro IPCA+, ou pré-fixado? Qual dessas opções é melhor para quem quer montar uma carteira agora para 2026? Esses são dois dos investimentos mais populares no Brasil nos últimos anos. Eles vêm batendo recordes de aportes por conta de uma alta taxa de retorno. Taxa essa que disparou ao longo dos últimos anos. Por isso fica a pergunta, né? Qual deles é melhor para você investir? Nesse vídeo aqui, o meu sócio, Felipe Almeida, vai te mostrar as semelhanças entre o Tesouro IPCA e o Tesouro pré-fixado, as diferenças para quem é cada um e como você pode fazer para saber em qual investir ou em quais investir. Então presta muita atenção, deixa o dedo no like e bora pro conteúdo. Vamos lá, e para a gente entender o que é que esses dois títulos, primeiro de tudo, têm em comum entre eles, vamos relembrar como é que está o panorama do mercado, da economia do nosso país. Nesse ano a gente viu uma continuação dos ciclos de alta de juros da nossa Selic aqui no Brasil. Olha essa página aqui do Banco Central que mostra as últimas decisões da taxa Selic pelo Copom. Já é a quinta reunião seguida em que a taxa permanece em 15%, num ciclo de alta que veio ali do final de 2024 até agora. Olhando para um histórico até mais alongado, nos últimos 20 anos, a gente vive um dos maiores patamares da taxa Selic no Brasil, ficando atrás somente ali do pós-2004. Agora, por que eu estou te mostrando isso aqui? Porque a taxa Selic, entre outras coisas, ela ajuda a guiar a rentabilidade dos títulos de renda fixa no Brasil. Em geral, de forma superficial, quando ela sobe, é natural que os títulos de renda fixa paguem mais. Aí, com a Selic mais alta, a taxa da renda fixa subiu e a gente chegou a ver coisas desse tipo aqui, ó. Tesouro pagando IPCA mais 8% ao ano. Oportunidade rara e não deve durar. Inclusive, se a gente olha para o histórico de taxa de rentabilidade, por exemplo, do Tesouro IPCA, a gente vê que essa taxa veio subindo de 2020 até aqui, onde em alguns momentos ela chegou muito próxima a IPCA mais 8. O que a gente está olhando aqui é o Tesouro IPCA mais com vencimento em 2035. Já com o Tesouro pré-fixado, a gente viu também, do começo de 2024, uma alta da taxa que chegou a bater mais de 15% ao ano. E ao longo do ano de 2025, a gente viu essa taxa reduzir um pouco mais para os patamares de 13 ponto alguma coisa, que é o que a gente vê agora. E aí muita gente pode perguntar, Felipe, mas por que essas taxas caíram nos últimos tempos, já que a Selic continua na máxima? É porque, na verdade, quando a gente aprofunda mais esse conceito, o fato que determina a rentabilidade mais alta ou mais baixa de uma renda fixa não é o juros enquanto ele está hoje, e sim a expectativa que o mercado tem para os juros como ele vai estar no futuro. E nesse gráfico aqui, que o Gui Zanin postou há pouco tempo no Twitter, ele demonstra a curva de juros futuro numa comparação muito pertinente. Primeiro, como é que essa curva de juros estava na expectativa do mercado no começo de 2025? O que é que a gente percebe aqui? Que o mercado esperava que a Selic fosse passar mais tempo subindo e demorasse muito mais tempo para cair. Só que essa expectativa ela mudou no final do ano de 2025. Ao longo dos últimos meses, a gente viu essa expectativa caindo. Perceba como a mesma curva de juros futuro no final desse ano já tem uma expectativa de queda num período mais curto para a Selic e depois se acomodar aqui por volta dos 13% nos próximos anos. E é justamente por isso que a gente viu as taxas da renda fixa estarem mais altas no começo de 2025 do que agora no final. Só que o fato é que, olhando para o médio prazo, as taxas seguem muito altas, já que a gente já viu o IPCA pagando mais 4%, como foi lá em 2023, por exemplo, e agora ele chega muitas vezes a tocar o 8%. Naturalmente, esse movimento traz muito mais gente para investir na renda fixa. Por isso que as vendas do Tesouro vêm batendo recorde nos meses. Então esse movimento ele aconteceu no Tesouro Direto como um todo. Mas vamos afunilar agora e entender as coisas que são semelhantes entre o Tesouro pré-fixado e o Tesouro IPCA+. Primeira semelhança, os dois têm o mesmo risco de crédito. E a primeira coisa quando a gente vai falar de renda fixa que a gente tem que pensar é, poxa, para quem é que eu vou emprestar o meu dinheiro? Uma vez que todas as vezes que eu compro um título de renda fixa, na verdade eu estou emprestando dinheiro para alguém. E eu preciso analisar se essa pessoa tem confiança o suficiente para me pagar esse dinheiro de volta lá no vencimento. O Tesouro Direto é exatamente isso. Você, como investidor, recebe um título em troca de dinheiro que vai para o cofre do Tesouro Nacional. E aí lá no prazo de vencimento, o teu investimento inicial ele é devolvido para você com um retorno financeiro que foi acordado na data do investimento. E aí, para o caso do nosso vídeo, tanto o pré-fixado quanto o IPCA possuem exatamente o mesmo risco de crédito. Quem está por trás disso tudo é o Tesouro Nacional. Segunda semelhança, essa aqui é interessante. Tanto o pré quanto o IPCA, eles têm uma performance superior ao irmão deles, o Tesouro Selic. Olha essa comparação histórica aqui, onde eu peguei 3 índices que representam cada um dos tesouros. O CDI, que é muito próximo do Tesouro Selic, o IRFM, que representa os títulos pré-fixados em uma cesta de ativos ao longo do tempo,
e o IMA geral, que faz a mesma coisa, só que para os títulos do Tesouro IPCA+. Perceba que ao longo do tempo, essas duas linhas coloridas de cima, elas têm mais variações, elas sobem e descem, tem mais volatilidade. Mas o que a gente vê dos últimos mais ou menos 15 anos é que a performance do Tesouro Pré e do Tesouro IPCA foram superior sim ao CDI. E aí aqui já fica uma dúvida, poxa, mas por que será que isso acontece? E o fato é que por trás do título Pré e do IPCA existe um pouco mais de risco do que no Tesouro Selic somente. Primeiro porque normalmente os títulos Pré e IPCA eles são mais longos, você acaba travando um pouco mais a tua liquidez do que no Selic. Além disso, como a gente viu no gráfico, o Pré e o IPCA eles possuem mais sensibilidade à marcação a mercado, fazendo com que muitas vezes, num período mais curto de tempo, o teu investimento possa até ficar negativo, trazendo mais risco para o ativo. Ou seja, o Pré e o IPCA são um pouco mais agressivos e por isso, naturalmente, a expectativa de retorno deles no longo prazo também é um pouco mais alta. E aqui a gente já encontra mais uma semelhança do Pré e do IPCA. Nesses dois ativos, você consegue encontrar prazos mais longos de investimento do que no irmão dele, o Tesouro Selic. Olha isso aqui na prática. Enquanto o Tesouro Selic você encontra para datas de 28 e 31, o Tesouro Pré-fixado, por exemplo, você encontra para 28, para 32 e até para 35, se você quiser com juros semestrais. O IPCA+, da mesma forma, ele tem para 29, ele tem para 35, para 40 e por aí vai. Ou seja, a rentabilidade que é garantida na renda fixa, ela chega com prazos diferentes para esses títulos. Por mais que todos esses ativos aqui, eles tenham liquidez de D+1 no Tesouro Direto, ou seja, se você solicita um resgate hoje, no próximo dia útil o dinheiro já está na sua conta, isso não quer dizer que o dinheiro que você vai ter na sua conta é maior ou menor do que aquilo que você investiu. Quanto maior for o prazo de vencimento de um título de renda fixa, maior é o risco que você tem dessa volatilidade ao longo do tempo. Quer ver um exemplo disso aqui acontecendo na prática? Eu peguei aquele mesmo gráfico que a gente estava olhando e eu inseri mais um ativo, que é o IMAB5+, ou seja, uma cesta de ativos do Tesouro Direto IPCA+. Só que dessa vez, todos eles com vencimentos acima de 5 anos. Perceba como a linha verde clara ela tem muito mais volatilidade ao longo do gráfico. E nas crises, inclusive, ela cai muito mais. Na crise do Covid em 2020, ela chegou a cair mais de 40%, numa volatilidade muito próxima das ações da Bolsa de Valores. E é por isso que quando a gente vai para o conceito mais amplo de liquidez de um ativo financeiro, a gente vê que a liquidez de um ativo mais longo como esse, ela na verdade não é tão alta como a do Tesouro Selic, por exemplo. A liquidez ela é medida não só pela velocidade em que um dinheiro de um ativo depois da sua venda cai na sua conta. Na verdade, um ativo muito líquido é aquele em que você tem mais garantias de que o valor justo que você espera do ativo vai cair na sua conta com velocidade. É muito parecido com o caso de um imóvel, por exemplo. Imagina que você tem um imóvel muito bem localizado em uma cidade e ele vale 500 mil reais. Você sabe que você consegue vender aquele imóvel em 2 meses, às vezes até em 1 mês, pelos mesmos 500 mil reais, que é o valor justo. Agora imagina que você tem um outro apartamento numa região não tão boa da mesma cidade, que vale os mesmos 500 mil reais. Agora, se você quiser vender aquele apartamento no mesmo período de 1 mês, provavelmente você não vai conseguir vender pelos 500 mil reais. Você precisa começar a queimar preço para fazer isso. Se você quiser vender em 1 semana, então, tem que queimar preço e ir para muito menos do que ele vale. Tudo isso junto determina a liquidez de um ativo. É por isso que no próprio blog da B3 ali, definição de liquidez. A liquidez mede a facilidade de vender um título, ação ou bem sem perder o rendimento acumulado. Ou seja, da próxima vez que alguém te disser, ah não, a liquidez de qualquer tesouro direto é tudo D+1. Na verdade, você depois de ter visto esse vídeo já vai ficar com um alerta ligado de que não, calma lá. É D+1, mas a liquidez de verdade no conceito, ela acaba sendo diferente para cada um dos ativos. Então, pelo fato do pré-fixado do IPCA+, terem um pouco menos de liquidez do que o Tesouro Selic padrão, do que o CDI, eles acabam, no longo prazo, tendo um pouco mais de retorno. Dito tudo isso, a gente fecha a parte de semelhanças entre esses dois ativos. Vamos agora para as principais diferenças que a gente precisa avaliar. A primeira delas também é os prazos de vencimento. Por mais que eles sejam ativos com mais oportunidades de longo prazo, o fato é que entre o pré-fixado e o IPCA+, a gente ainda vê uma diferença muito grande, onde o IPCA+, consegue ir para prazos ainda mais alongados, muitas vezes chegando a 2060, ou até mesmo 2065, como é o caso do Tesouro Renda Mais aqui. E isso aqui faz bastante sentido, tanto para o governo que está tomando esse dinheiro emprestado, quanto para o investidor. Porque vamos pensar juntos agora, a gente sabe que no Brasil a gente tem o risco da inflação. A gente já viveu a década de 90, início dos anos 2000, onde por vários momentos a inflação do nosso país já deu uma descontrolada muito mais forte. Então pensa comigo, se você é investidor e você travou uma taxa pré-fixada de 10%, por exemplo, para os próximos 30 anos,
Poxa, 30 anos é muito tempo. Se a inflação em algum desses períodos ficar alta demais, subir para 15, 20% e você está recebendo 10% no teu título pré-fixado, você na verdade está perdendo muito dinheiro com esse investimento. Da mesma forma, vamos se colocar no lugar do governo. Imagina que ele travou contigo 30 anos, onde ele te prometeu pagar uma taxa de 10% ao ano. Ora, imagina o cenário oposto. Ao longo desses 30 anos, a inflação ficou muito baixa, em torno de 3, de 2, de 1% ao ano. Ora, o governo tá lá travado, pagando 10%, muito mais do que poderia para tu, por um período muito longo. Isso também não é bom para os cofres públicos. E é aqui que a gente vê a grande diferença do pré e do IPCA+. Ora, se você me perguntar se uma taxa de 10% ao ano, de 15% ao ano de um título pré-fixado, ela vai ser boa daqui a 10 anos, é impossível de te responder. Ela pode ser muito boa, como ela pode ser muito ruim. Em compensação, se você me pergunta se uma taxa de IPCA mais 6 daqui a 10, 15 anos, se ela é muito boa, ora, eu já tenho um grau de confiança muito maior para te dizer que sim, é uma taxa que me parece agradável. Isso porque a gente já está falando direto do ganho real no IPCA mais 6. E é por isso que os prazos do Tesouro IPCA+, eles garantem mais confiança, tanto para o governo quanto para o investidor. E aí é daqui que a gente já vê a segunda grande diferença deles dois, o indexador dessa taxa. Enquanto um ativo te protege da variação da inflação, o outro, na verdade, é uma taxa nominal, que está pré-fixada ali, e não varia mais de acordo com nada. Ao pé da letra mesmo, a gente está falando de um título pré-fixado e um outro título misto, que mistura uma taxa pós-fixada, que é o IPCA, com uma taxa, uma parcela pré-fixada do ativo também. Olha o que é que a gente tem hoje aqui, ó, o pré-fixado pagando cerca de 13, quase 14%. E aí eu sei que muita gente pensa, quando vê isso aqui, poxa, por que eu vou investir no pré-fixado se a Selic, nesse momento, tá pagando 15% ao ano? E essa é uma pergunta genuína. Só que você precisa lembrar que no pré-fixado você vai travar essa taxa até os próximos 2, 3, 4, 5, 6 anos. Enquanto que na Selic, se o Copom começar a baixar a Selic no começo do ano que vem, os teus 15% ao ano, eles já começam a baixar imediatamente na rentabilidade do teu título. Ou seja, o mercado está pagando menos agora no pré-fixado porque ele já acredita que a Selic vai baixar nos próximos meses. Aí coisa muito parecida acontece com o título do IPCA+. Olha o que é que a gente tem agora, mais ou menos IPCA mais 7, IPCA mais 7,2 ali. Sendo que o IPCA acumulado que a gente tem nos últimos 12 meses é de 4,46%. Ora, isso quer dizer que se a gente tem um IPCA de 4,46 e a gente faz a soma 7,2 que está pagando o IPCA mais agora, a gente tem uma taxa resultante disso aqui de mais ou menos 11,9%, 12% ao ano. Ou seja, se a gente olha estritamente esse momento, esse mês, o Tesouro IPCA+ está pagando menos do que o pré-fixado e menos do que a Selic. Só que a razão por trás disso é exatamente a mesma. Somente no Tesouro IPCA você consegue garantir uma rentabilidade real acima da inflação. Sem falar de que essa inflação ela pode variar, ela é mais volátil ao longo do tempo e pode acontecer a qualquer momento. E é justamente aqui que entra a terceira diferença. Os cenários positivos e negativos para cada um desses títulos. Ora, o pré-fixado e o IPCA+, eles performam bem, eles entregam mais rentabilidades em cenários distintos. Pensa comigo, imagina que você travou teu pré-fixado agora a 13, a 14% ao ano. Isso para os próximos 5 anos. Aí imagina que nesse tempo alguma coisa piorou no Brasil. As contas públicas se descontrolaram e por causa disso a inflação começou a se descontrolar também. De 4 e pouco por cento a gente saiu para 7, para 10, para 15% de inflação ao ano. Inclusive isso é super possível de acontecer. Já aconteceu no passado, na própria janela dos últimos 10 anos do nosso país, a gente já viu a inflação chegar em 12%, como aconteceu em 2022, ou acima de 10 ali, como foi em janeiro de 2016. Ora, nesse cenário, se a inflação disparasse para 15%, a Selic, muito provavelmente os juros, subiriam também para tentar forçar essa inflação a ser controlada. Aí a gente veria uma Selic a 20, a 25. Isso quer dizer que você, com teu pré-fixado, que estaria lá em 5 anos pagando 13, 12% ao ano, você estaria perdendo para a inflação e perdendo para a própria possibilidade de estar atrelado à Selic, recebendo 20, 25% ao ano. Esse é o cenário ruim para o pré-fixado. Enquanto isso, no mesmo cenário, o Tesouro IPCA+, ele estaria com rentabilidade muito mais alta, já que a inflação subiu para 15%. O título ia estar pagando ali seus 23% ao ano. Então essa é uma possibilidade, é um cenário. O outro cenário possível é o oposto. Imagina que a inflação é controlada e os juros começam a cair no Brasil, para 11, para 10, para 8, para 6%. Contas públicas mais controladas, inflação cedendo. Ora, nesse cenário, se você está travado num pré-fixado de pagando 13, 14% ao ano e a inflação está lá em 3, 2, você está recebendo muito mais de rentabilidade do que a própria inflação e do que a própria Selic. E é nesse cenário que o investidor ganharia muito mais dinheiro com o pré, ganharia menos dinheiro com o IPCA+. É justamente por essas minúcias que quando a gente mistura prazo, indexadores diferentes, a gente vê que cada um
dos títulos acabam apresentando uma rentabilidade diferente ao longo do tempo. Quanto maior o prazo que você deixa num Tesouro IPCA+, como o IMA B5+, aqui na tela, ele tende a ter uma rentabilidade mais alta e todos eles em conjunto acabam vencendo o Tesouro Selic, ou o CDI. Então essas são as principais diferenças que também são muito claras. Dito tudo isso, é justamente aqui que mora a pergunta final desse vídeo. Para quem não é, quem deve investir no Tesouro IPCA+, quando comprar o pré? E para te explicar isso, a gente precisa consolidar algumas impressões que a gente tirou ao longo do vídeo até aqui. A primeira delas é, para o prazo mais longo de investimento, ninguém vai bater o Tesouro IPCA+, até porque ele é o único que tem possibilidades nesse sentido. Ponto 2, nem o pré-fixado, nem o Tesouro IPCA+, servem para reserva de emergência, uma vez que a liquidez deles, como a gente viu, ela é muito menor do que o caso do Tesouro Selic. E um ponto número 3, os títulos pré-fixados, eles têm seus dias de glória em termos de retorno quando a economia do país melhora nos anos para frente. Isso também acaba acontecendo com o mercado de ações, com o próprio Tesouro IPCA+, por causa da marcação a mercado, a gente já falou disso aqui em outros vídeos. O ponto principal aqui é, não dá pra gente tentar adivinhar o futuro para escolher se a gente vai investir no Tesouro IPCA ou no pré. O que uma boa carteira de investimentos precisa é, na verdade, de previsibilidade de retorno ao longo do tempo. Se a gente passa para escolher ou um ou outro, a gente está muito próximo de investir com base em achismo, em previsão do futuro. E essa não é a forma mais inteligente de investir. Até mesmo as maiores autoridades da economia do Brasil erram as previsões de futuro. A ferramenta do Focus, do Banco Central, errou todas as previsões que fez para esse ano. O próprio mercado erra 95% delas desde 2021. E aí, como é que a gente costuma resolver isso aqui no Clube do Valor? A gente monta modelos de renda fixa que são diversificados e funcionam em qualquer momento da economia. Isso se traduz em números mais ou menos dessa forma que está aparecendo na tua tela. Isso aqui é o que a gente chama de macroalocação na renda fixa. E ela serve tanto para uma carteira que tenha somente renda fixa, quanto para uma carteira que tenha renda fixa e renda variável. O ponto principal é, você precisa dividir de forma muito clara as tuas parcelas em cada um dos indexadores de renda fixa. A maior parcela delas sendo renda fixa atrelada à inflação, pela segurança da correção monetária, como a gente já viu ao longo do vídeo, mas sem esquecer as outras duas parcelas de pós-fixado e de pré-fixado. Ao montar uma carteira desse jeito aqui, se o juros subir lá na frente, você está ganhando com o pós-fixado, está ganhando com a inflação, se a inflação subir também. Agora, se os juros e a inflação caírem, você segue performando nessa carteira com o ativo pré-fixado. E assim você tem uma carteira que performa bem em qualquer cenário. Claro que a depender do teu perfil, se você também tiver renda variável aqui, você acaba ganhando o que a gente chama de bônus de rebalanceamento, por estar sempre comprando os ativos na hora que eles estão em baixa. Ou seja, dito tudo isso aqui, quando é que é a hora de você comprar tesouro pré-fixado, por exemplo? Ora, se você tem uma carteira de renda fixa e não tem nada de pré-fixado, o que você precisa fazer é alocar uma parcela da tua carteira nesse tipo de ativo. Outro cenário, se você tem uma carteira e tem muito mais tesouro IPCA do que pré-fixado, ora, chegou a hora de comprar pré-fixado para equilibrar esses dois ativos na tua carteira. Mas o principal de tudo é que a resposta do que é que você tem que comprar em qual momento deve vir de dentro da tua carteira, da tua macroalocação e não do mercado, das taxas do momento atual. Inclusive, se você ainda está na dúvida de como é que você tem que montar a tua carteira, preparar a tua estrutura financeira para o ano de 2026, que vai ter eleição, que vai continuar tendo juros nas alturas, aí eu preciso te convidar para participar do evento Carteira de Investimentos para 2026. Essa aqui vai ser uma aula totalmente gratuita e online que o meu sócio e fundador aqui do Clube do Valor, o Ramiro Gomes Ferreira, vai te dar no dia 7 de janeiro às 19 horas. Lá a gente vai te mostrar as 3 alterações que você precisa fazer na tua carteira para que 2026 seja um ano que você vai começar a chegar até a dobrar o teu potencial de retorno nos teus investimentos. Para participar do evento Carteira para 2026 é muito simples. Clica em algum link que eu vou deixar aqui embaixo. Dito tudo isso, eu te mostrei o que é que está acontecendo com a renda fixa, semelhanças, diferenças, o que fazer nesse momento. E para que você continue assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro conteúdo bem similar a esse. E eu, Felipe Almeida, te espero no próximo vídeo.